Olá, que a paz de Deus esteja no seu coração. Sou eu, o Padre Roger Araújo, com você no nosso programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. Nós nos voltamos a cada dia para a Palavra de Deus. Alimento para a nossa alma, alimento para o nosso coração. Pedindo que Deus nos dê a visão do sobrenatural, nos dê a visão da Palavra, para que essa Palavra seja luz e paz para o nosso coração. Nós nos colocamos na Tua presença, Senhor. Nós nos colocamos como Teus servos, porque nós queremos Te servir. Por isso, venha socorrer, Senhor, a nossa humanidade tão pobre, tão sofrida. Venha nos socorrer com o poder da Tua Palavra, para que a Tua Palavra, Senhor, ilumine a nossa vida e alimente o nosso coração. Dai-nos a Tua bênção, Senhor. Dai-nos a Tua luz e a Tua direção. Que a Tua Palavra fale ao nosso coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, deixar que a Palavra de Deus caia no nosso coração e ela seja realmente o alimento para cada um de nós, cada dia da nossa vida. Abrindo em Marcos, o Evangelho de Marcos, nós estamos meditando. Então é Marcos capítulo 7, versículos de 1 a 13. Marcos 7, de 1 a 13. E veja que riqueza e que beleza é a palavra de Deus para nós. Os fariseus e alguns escribas vindos de Jerusalém reuniram-se junto com Jesus e perceberam que alguns discípulos dele comiam com as mãos impuras, isto é, sem lavá-las. Com efeito, os fariseus e os judeus em geral, apegados à tradição dos antigos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. A gente até pode parar aqui para uma pequena reflexão, né, o que tudo isso significa. Sobretudo porque nós estamos numa época, num tempo, em que higiene das mãos é algo fundamental, né? Por uma questão higiênica mesmo, como nós não podemos abrir mão de lavar as mãos, e agora mais do que nunca ainda, usar álcool gel, mas a melhor forma mesmo é lavar a mão com água e sabão, e não podemos abrir mão dessa orientação de forma alguma. É por uma questão de higiene mesmo, e é uma questão de saúde pública. Mas aqui, nós estamos olhando a atitude dos fariseus e dos escribas. Eles não fazem isso por uma questão de higiene pública ou por uma questão de saúde, não. Eles fazem por uma questão de apego a leis e apego a tradições. E fazem disso o cavalo de Troia, fazem disso como se fosse uma grandeza. E julgam todos os que não fazem da mesma forma que eles, porque até diz que eles não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Bem assim, ao chegar da praça, não come nada sem se lavarem e segue muitos outros costumes que receberam por tradição, a maneira de lavar os copos, jarras, vasilhas de metal, camas. Eles são minuciosamente detalhistas. Veja bem, até aqui não há problema nenhum, né? A não ser o exagero, a não ser aquele espírito que a pessoa faz a coisa, tudo é exagero. Ele pega o copo para lavar e tem que lavar o copo não sei quantas vezes, 10 vezes. Tem pessoas que sofrem nos dias de hoje, né, com uma síndrome dessa. O copo tem que ser lavado, bem lavado. As mãos têm que ser lavadas, bem lavadas. A gente tem que tomar banho, então, tudo direitinho, né? Mas preste atenção. Eles diziam, mas Jesus disse: o profeta Isaías bem profetizou a respeito de vós, hipócritas. Aí vem a resposta de Jesus, no versículo 6 e 7. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me prestam culto, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Veja, não transforme preceitos humanos em doutrina divina. E nem transforme a doutrina divina em preceitos humanos. Os preceitos humanos são necessários para vivermos a nossa humanidade. Preceitos humanos
lavar as mãos, higienização, opa, maravilha. Agora eu transformo esses preceitos como se fosse eles é a salvação da minha alma. Não, eles são até a salvação da nossa vida humana. Agora, lava tanto as mãos, mas o coração está sujo, cheio de maldades, impurezas. Continuam pensando mal dos outros, falando mal dos outros. Ou seja, higienizam por fora, mas não cuidam por dentro. Lavam o copo tanto por fora, mas não lavam por dentro. Lavam tanto, a pessoa cuida tanto da sua higiene, ela cuida, ela passa uma manhã inteira no salão, se retocando, ela faz um banho e faz até limpeza de pele, mas não faz isso com o coração. Ou seja, é um povo que me honra com os lábios, falam de mim, os fariseus, falam de Deus, proclamam Deus, honram Deus com os lábios, mas o coração, que é bom, não purifica não. E Jesus continua falando a eles, fariseus e escribas: vocês abandonam o mandamento de Deus e apegam-se à tradição humana somente. Desculpa, nós entendemos, olha, vamos até marcar aqui esse versículo 8, cuidado. Vós abandonais a tradição de Deus, os mandamentos de Deus, para se apegar às tradições humanas. Então tem uma mensagem aqui, que é o versículo 8. Apegar-se às tradições humanas e abandonar a lei de Deus. Às vezes entendemos tudo de tradições humanas. E as tradições humanas que são necessárias não devem ser deixadas de lado. Agora, o que não podemos deixar de lado de forma alguma, os mandamentos de Deus, a palavra de Deus, a direção de Deus, a luz de Deus, porque isso não estão vivendo. De fato, por exemplo, aí vai Jesus pegar um exemplo bem concreto, bem sincero, bem direto. De fato, Moisés disse: honra teu pai e tua mãe. Está lá nos 10 mandamentos, honrar pai e mãe, é o 4º mandamento da lei sagrada. E quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Nós perdemos toda a nossa vida da graça se a gente não respeita e não ama os nossos pais. E mais duro ainda é quem amaldiçoa o pai ou a mãe. Eu só quero fazer um parênteses aqui, porque eu lido com tantas pessoas que têm traumas por situações mal resolvidas ou mal vividas mesmo com o pai, com a mãe. Tem pai sem juízo, tem mãe sem juízo, tem mãe ou pai que muitas vezes não tiveram a sabedoria, não tiveram a ciência necessária e em algum momento manifestaram traumas no coração dos seus filhos. Mas nada justifica amaldiçoar pai ou mãe, falar mal de pai ou mãe. Quem nos amaldiçoou, nós abençoamos. Quem nos fez o mal, nós damos o bem. Se tratando de pai e mãe, a bênção será maior ainda quando a gente tem coisas negativas que recebemos dos pais e a gente sabe superar na graça de Deus. Talvez a gente não consiga conviver mais com esse pai, por todo o trauma que ele representou, mas isso não significa que nós temos que jamais amaldiçoá-lo. Ainda que seu pai e sua mãe tenham te abandonado e feito você sofrer tantas coisas, honra teu pai e tua mãe e você vai ter um coração regenerado, revigorado, restaurado pela graça de Deus. Mas, diz Jesus, segundo vós, se alguém disser ao seu pai ou à mãe, o sustento que eu poderia vos dar é corbã, isto é, oferta, não o deixeis fazer nada para seu pai ou a sua mãe. Não o deixais fazer nada para o seu pai e para a sua mãe. Assim anulais a palavra de Deus por causa de vossa tradição que transmitistes e fazeis ainda muitas coisas semelhantes. Veja que maldade aqui está tendo os fariseus. Eles, em vez de cuidar dos pais, na velhice, na doença, na enfermidade, não. Nós o que íamos fazer para eles, nós pegamos isso e fazemos um corbão, ou seja, uma oferta. Nós ofertamos para Deus. Deus não quer a sua oferta. Guarda ela para você. Se a oferta que era para você cuidar do pai e da mãe, vai cuidar do seu pai e da sua mãe.
Não porque eu tenho que servir a Deus, mas você vai deixar o seu pai e sua mãe sem o cuidado, sem o amor, ou seja lá o que for, a necessidade que eles passem? Não, não, de forma alguma. É doloroso, é triste, é cruel ver como filhos muitas vezes abandonam seus pais. Ele precisou numa idade ir morar numa casa de idosos, de repente é uma casa até que vai cuidar bem, mas isso não dispensa o seu cuidado. Não dispensa a sua atenção para com seu pai, para com a sua mãe. Nada, eu tenho que cuidar da minha família, mas não cuide daqueles que não descuide daqueles que te geraram. Isso não será cobrado quando nos apresentarmos diante de Deus. Mas a própria vida nos cobra. Então não deixe de amar e cuidar daqueles que nos geraram. Muito bem, na bênção de Deus, vamos chamar agora aqui conosco o nosso querido Padre Antônio Xavier. Este capítulo que hoje nós estamos estudando, ele é um capítulo muito interessante e esse primeiro bloco, que corresponde ao nosso estudo de hoje, é muito legal. Marcos, ali, capítulo 7, de 1 a 13, onde Jesus faz uma reviravolta, né? Assim, inverte a lógica do discurso dos fariseus para com ele. Quando eles chegam e o criticam, por que os seus discípulos não mantêm as tradições? E aí, antes de explicar isso, aliás, ele nem explica o porquê, mas utiliza ali no versículo 8 uma inversão, misturando tradições dos antigos, a expressão que eles utilizaram, e mandamento de Deus, a expressão que ele de verdade quer utilizar. Isso é muito interessante, né? Porque trata, inclusive com a gente, de algumas coisas que elas são peremptórias, né? Elas são mais importantes do que outras. Tem coisas que nós não podemos deixar de fazer. Essas coisas que são obrigação nossa, né, representam obrigações que temos, elas precisam se dar conta primeiro, antes da gente entrar dentro de alguma outra dinâmica. E aqui eles tinham feito o inverso. Era legal a tradição dos antigos? É claro, não só pelo conteúdo cultural, mas pelo valor que ali também era expressado. Isso era muito legal. Mas tinham coisas a serem feitas antes. E depois os mais espertos transformavam tradições em desculpas para não se cumprir mandamentos que nem sempre eram tão palatáveis, tão agradáveis assim. E por isso, aqui a gente está diante de um grande problema, que é a crítica de Jesus. Lembrando especialmente a lei do sábado, onde o sábado era um dia de descanso, era um dia onde as pessoas estavam mais dedicadas às coisas de Deus, recordando que inclusive a família era uma dessas coisas que se deveria ter mais atenção naquele dia. Mas ninguém está dispensado jamais do mandamento de amar. E eles construíam tradições que colocavam o valor do descanso acima, inclusive, do auxílio dado aos outros. Esse é o grande problema. Por isso Jesus aqui critica, e essa crítica ela deve ser bem reflexiva para a gente também, de prestar atenção em certas manias ou costumes que nós podemos ter e que depois nós construímos pensamentos sobre isso para indicar que nós estamos sempre certos. E que podemos até estar certos, mas quando um cenário muda, quando surge uma urgência, a gente precisa voltar às coisas que são primordiais, aquelas que são mais importantes, né? Não é justo que alguém, porque tem um grande projeto, se negue a socorrer um pai, uma mãe, um irmão que tem uma outra necessidade imediata ali. Mas eu tenho que trabalhar, mas se tiver alguém na sua casa passando mal, você vai? É claro que não. É isso que Jesus está colocando. Existem mandamentos que precisam ser cumpridos primeiro e depois tem os costumes que até são legais, são divertidos, são importantes, são educativos, são pedagógicos, mas que eles possuem um nível mais baixo de consideração. Senhor, eis-nos aqui, teus servos, teus servidores, teus filhos, Senhor, na tua presença, pedindo a graça de viver no teu espírito, de honrar teu nome com a vida e com os atos e com as atitudes. Não nos deixeis, Senhor, apegados a tradições que não convertam o nosso coração. Nos ensina a nos amar, Senhor, mas sobretudo também amar, respeitar, cuidar, valorizar os nossos pais. Não, Senhor, não permitais que vivamos qualquer ressentimento, mágoa, rancor, mas tenhamos todo respeito, amor, veneração e cuidado por aqueles que nos geraram. Que a Tua bênção esteja sobre eles, Senhor. Que a Tua bênção esteja sobre os nossos pais, sobretudo os mais idosos, aqueles que se sentem abandonados pelos seus.
sobre eles seja a tua bênção, tua graça e a tua proteção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que bênção, meus irmãos, é a palavra de Deus em nosso coração. Sejamos canais da bênção, sobretudo para os nossos. Deus abençoe você. Eu te aguardo no nosso próximo programa, A Bíblia no Meu Dia a Dia.